Universidade de Curitiba e na UNB, Universidade de Brasília. Além de outros programas internacionais, vários na Europa e alguns na África, que ele colabora constantemente, Holanda, Croácia e outros países. Então, é uma honra poder compartilhar um pouco com vocês esse trabalho conjunto que nós temos realizado nos últimos 4 anos. Muito obrigado, gente. Por favor, professora Alessandra. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Alessandra Lopes Castellini, sou professora do curso de Pedagogia junto à Universidade Federal do Piauí, no campus de Picos. Estou aqui no Piauí, na universidade, há 1 ano e meio, acostumando com esse calor gostoso de Teresina, né, do Piauí em geral. E, assim, com grande prazer que nós recebemos o professor Gabriel junto ao curso de Pedagogia e tivemos a satisfação de fazer o evento com o professor Arafa. Foi ontem à noite no campus de Picos, onde nós conseguimos, junto aos alunos do Centro Acadêmico de Pedagogia Islã, reunir cerca de 500 pessoas no auditório principal da universidade. Então, foi um evento bem significativo. Nós tivemos um público bem diversificado, alunos tanto da Universidade Federal quanto da UESP e outras particulares também que estiveram presentes. E assim, a repercussão desse evento assim, está sendo assim, muito satisfatória, né? Os alunos assim, gostaram muito. Então, nós estamos aqui hoje e é um prazer estar junto com o Gabriel, junto com a professora Arafa e ser tão bem recebida aqui junto à Faculdade de Direito da UF. Muito obrigada. Passar a palavra para o professor Samuel, que é o nosso representante no CETEX, nosso representante junto à Administração Superior, para fazer a apresentação da professora Andréa dos agradecimentos de protocolo, por favor. Rapidamente, não é a primeira vez, professora Ana Beatriz, que é assessora internacional da UF, tem feito um trabalho muito valioso. O nosso curso de Direito tem recebido anualmente alunos estrangeiros. Isso tudo pelo trabalho da assessoria internacional, da professora Ana Beatriz, e além disso, ela tem vindo ao nosso curso, que é o Departamento de Ciências Jurídicas, fazer esse trabalho de recepção, de interlocução com professores de outros países, de universidades importantes, como a gente tem hoje aqui o professor Mohamed, temos o professor Paul Martin da Austrália há alguns dias, e esse trabalho é tudo graças ao trabalho da assessoria internacional, cuja a função hoje cabe à professora Ana Beatriz. Eu queria que você apresentasse um pouco sobre o trabalho que é feito na assessoria internacional, para os alunos também entenderem as oportunidades fora do país. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite por estar aqui. Eu achei o tema da palestra muito interessante e gostaria de dizer que eu não concordo, professor Samuel, não, que eu vejo que a internacionalização tem crescido por causa de professores como o professor Samuel e como os nossos colegas aqui, que têm se esforçado ao máximo para trazer colegas de outros países, porque é isso que promove ainda mais a internacionalização. O professor sai para participar tanto em congressos quanto em pós-doutorado, doutorado sanduíche, alguma coisa, faz os contatos e traz essas oportunidades para a universidade. Isso está sendo feito aqui no Direito, em outros cursos, e eu só tenho a elogiar e esperar que cada vez aconteçam mais dessas oportunidades. Na assessoria internacional, o que eu gostaria só de dizer para vocês é que a gente tem algumas ainda, diante da situação que estamos passando no Brasil, não preciso nem comentar muito, assim, a gente ainda tem algumas oportunidades de bolsas e de internacionalização para estudantes de graduação. Hoje em dia o foco do governo está mais na pós-graduação, mas ainda tem algumas oportunidades para a graduação. Então, para vocês ficarem atentos aos editais que são lançados, a gente tem pouca participação ainda para a mobilidade externa de alunos de direito. Por exemplo, poucos alunos de direito se inscrevem para
Brasil-Colômbia, que é um programa muito interessante. Vocês poderiam, se possível, da realidade de cada um, passar 6 meses na Colômbia estudando Direito com uma bolsa da Universidade Colombiana. E eu vejo poucas inscrições de alunos de Direito para esse programa. Então, é uma oportunidade para alunos que já tenham, no mínimo, 40% da carga horária do curso, que já tenham feito no cursado pelo menos 40%, porque o objetivo sempre de intercâmbio é que o aluno já conheça um pouco do seu curso antes de participar de um intercâmbio acadêmico. E que ele também não seja formando, então também tem um limite, assim, por exemplo, o Bracol, que é o Brasil-Colômbia, a gente normalmente pede que o aluno tenha no máximo 75% da carga horária, que é para ele voltar depois e trazer conhecimentos para compartilhar com os professores, com os colegas que não puderam participar. Então, vocês têm essa oportunidade, que tem sido semestral, de participar do Brasil-Colômbia. Os alunos que têm ido têm, assim, relatado, assim, experiências incríveis. O curso de Direito tem recebido os colombianos que têm gostado muito do curso aqui. E eu espero que mais alunos possam participar. Além do Brasil-Colômbia, a gente também tem Brasil-México. Às vezes, não todo semestre, mas normalmente uma vez por ano a gente tem oportunidade. E tem também as bolsas do Grupo Santander, que alunos de Direito normalmente procuram mais. Fora parcerias com algumas universidades. A gente está atualizando o site de internacionalização, da assessoria internacional, para colocar todas essas informações lá para vocês. Mas o que eu sempre digo é, fiquem atentos aos editais. E outra coisa que eu sei que vários aqui já fazem, mas procurem cada vez mais desenvolver a proficiência linguística. Em inglês, em espanhol, em francês, a proficiência linguística. É assim que vocês vão ter mais chances, seja na graduação ou na pós-graduação. Tá certo? Então, vamos começar. Passa a palavra de imediato ao professor Mohamed Arafa. Because they're recording. Oh, they record? So watch out then. It says that they're recording, so I have to watch out. Yeah, I think so. Como vai ser gravado, eu tenho que prestar atenção no que eu vou falar. Boa noite. I'm so honored to be here tonight, and thanks very much for having me at your great law school. So I'm very grateful to be at the Universidade Federal do Baile. I'm not that good at Portuguese. I'm trying to improve. I got classes last year, just 3 classes at UNB, and then I stopped because I don't have much more time, but I love the language and I wanted to study this language. This is why I came here for this is my 5th visit to Brazil, so it's an addiction, I think, this country to be in. And even my friends now in the United States, they said, oh, we love them more than us. I said, yes, indeed, yes, we do. Because right now I live like for 12 years in the United States, Indianapolis, and the thing is just it's a new challenge in my life to be in Latin America. I never expected to be in Latin America one day, so that's a new challenge for me, which I think is very interesting. You guys need to translate, right? So oh, sorry about that. I do apologize for that. Yeah, it's the same thing for one. I'm sorry about this. All right. Sorry. I'm not near you, so you're not pinch you, so please stop. Okay? Well, these are just thankful stuff. So it's like regular things. So mostly I think understand it. Ok. Bom, eu vou resumir brevemente o que ele tinha né? Mas ele está muito grato, muito feliz por estar aqui, né, no curso de Direito da Universidade. Ele estava muito ansioso por isso. Ele não fala português, como ele explicou. Ele participou de 3 aulas na UNB, num curso que ele ministrou agora, mas ele não pôde continuar o curso de português, então ele não tem condições de estar se comunicando em português. Essa é a 5ª viagem dele ao Brasil, então até ele está falando que já está virando difícil, né, e que os colegas dele já estão dizendo que ele já está conhecendo mais do que muita gente. Faz 12 anos que ele já está nos Estados Unidos, né, em
Florianópolis, né? E para ele é um novo desafio estar aqui na América Latina e conhecer mais ou menos. Oh, I said all that? You said much more than that, but I Said don't all remember. that? Sorry. No, I should pay attention to that, so I do apologize for that. Okay. But once again, I'm again grateful to Professor Gabriel Islã for inviting me here. It's we know each other for a long time. When I had him in Indiana, it was our pleasure to have him there in Indianapolis and welcome him in Indianapolis. I'm trying to slow down. I should slow down, right? Okay, I will. Okay, I will. I mean, it's my second language, by the way. I still do mistakes because my first is Arabic. So, I'm originally from Egypt, so I suppose not to speak English, I think, in my country. So, yeah. And I'm very grateful to be received by the Honorable Dean of the Law School, Professor Gabriel, and also the Honorable, I think, ex-Dean, Professor Samuel, I don't know the last name, so I do apologize. Professor Alexandra, she invited me last night in Picos. That was a fantastic event. We had like 500 students. It was a great thing. So I was surprised about that, and she did a great job. I tried to really congratulate her for the job. It was Gabriel as well. And for Isabel, thanks very much for translating my stuff. Isabel, is it right? No, it's Beatriz. That's it. Beatriz, okay. Sorry about that. It's okay. Another sorry. So yeah, it would be fun tonight. So it's not formal. So this is how we teach there in the United States. It's mostly have to be fun with the students. So yes, thanks for having me all. And one very small, tiny notice on that I'm very, very surprised about the age of the dean of the law school. This is very fantastic to have a dean of the law school 34 years old. That's never happened even in the United States. We have a nice dean right now in us, but he's like 48, not 34. So you are so lucky. You have to get to manipulate him. He's so enthusiastic, I'm sure. So, but thanks for having me, Gabriel, again. Thanks. Yeah. Thank you. Então, traduzindo uma parte para vocês. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente ao professor Gabriel pelo convite. Ele conheceu o professor Gabriel em Indianápolis em eventos e eles já se conhecem há vários anos. E ele agradece muito pelo convite, por poder estar aqui. E também agradece ao professor Samuel, né, pelo convite para estar nesta noite aqui. Ele mencionou também a professora Alessandra, né, de Picos, pelo evento de ontem à noite, que ele ficou realmente muito impressionado por ter 500 alunos assistindo, né, a palestra lá em Picos, foi realmente impressionante. E ele comentou sobre a idade dos coordenadores, né, que a gente chama aqui coordenadores do curso de Direito aqui, que ele ficou muito impressionado por serem jovens. Nos Estados Unidos eles não são tão velhos. Realmente eu tenho que defender a minha idade, são jovens. Então, eles têm mais ou menos 45 anos, mas aqui, essa média de 35 mais ou menos, né? Então, que vocês têm sorte, porque vocês podem manipular esses coordenadores, assim, manipular no sentido de que eles têm muita vontade, muito pique, muita coisa assim, então é muito bom. I promise I will slow down. After this, I will cut the statement too short. This is just a thankful stuff, so I hope that you guys will enjoy tonight. Thanks again for having me. The fun part, I think. Tonight, I think I will discuss a kind of a topic that mostly some of you, even all of you, I think, because we have a great crowd here that's interested to know about, which is mostly, you don't know about the Islamic world, Muslim world, the Muslim world and the Islamic world, Middle Eastern world, which is very important to you guys. I think it's, when I came here to Brazil, I just realized that there is no much more literature on this part of the world. A lot of people said, oh, we are far from that part of the world. But even if you are far from that part of the world, you have to know about that part of the world, and you just not have to listen to the media and, oh, Muslims are terrorists, they will kill us, they will bomb us, they will do all this stuff that you're hearing from the media. So I think it is very important to know about that, which I think it's going to be fun too, because there are a lot of stuff you should know, because it's a legal system, and I assume that most of you are lawyers, law school students,
So you should know about other legal systems. As Americans and as Europeans, they have centers, big centers in their law schools about Islamic legal studies and Middle Eastern legal studies. I think I didn't make my promise, but still. Bom, não tem muita primeiramente, ele veio aqui para falar sobre um tópico que eu acredito que seja muito interessante para vocês que estão aqui, né, para muitos aqui, que é falar um pouco do mundo islâmico, sobre a cultura islâmica. E uma coisa que ele observou é que a gente não tem muita literatura, muita publicação sobre, no Brasil, né, sobre essa parte do mundo que é mais longe para nós, que é o Oriente Médio. O que a gente sabe, em geral, que as pessoas sabem, em geral, são mais estereótipos, né, relacionados assim, a pensar que o mundo árabe, né, são terroristas, são pessoas que estão aqui para nos matar, coisa assim, para matar as outras pessoas, que, né, claro que não risca, ele não. E que ele acredita que seja algo muito interessante, que é um tema muito interessante para vocês, porque pensar que, né, o islamismo não deixa de ser um sistema legal. E como vocês são estudantes de direito, né, ele acredita que a maior parte aqui dos alunos sejam estudantes de direito, então é um tema muito interessante para vocês também estudar, aprender um pouco mais sobre esse sistema. Good, thanks. Sorry for making you tired. What the international human rights movement can learn from Islamic law or from Islam as a universal religion. The main ideas of this presentation will be focused on 5 main points, specifically on what a kind of hot topic that we have in the United States and in Europe, probably a little bit in Brazil, within Bolsonaro coming out soon. I'm not sure if we're going to come out soon or not, but we'll see how it will work. Oh, you guys are recording. I hope to watch out here. Okay. So I will talk about universalism and relativism approach, which is mostly a kind of known talk to you, specifically the students that they have been interested in human rights debate or human rights discourse. Then we'll have to discuss what is the Islamic human rights jurisprudence and if this legal system have a theory of human rights or not, the idea of duties under Islamic law, along with the solidarity rights, and what is the main course of this debate. No. Yeah. Hard, I know, but you'll be okay, I'm sure. Okay, I'll try. Okay. You will. So, então, a fala de hoje está dividida em 5 pontos principais, né? Vai falar sobre o movimento de direitos humanos internacional, a apresentação é especialmente sobre isso. E os 5 pontos principais. Can you go back a slide, please, so I can follow the points? Sure, totally. Yes, that one. Ok. Então, o primeiro ponto é o universalismo versus o debate relativista, né? O relativismo, ou seja, universalismo comparado à abordagem relativista. O segundo ponto seria a jurisprudência dos direitos humanos islâmicos. O terceiro, deveres na jurisprudência dos direitos humanos. Quarto ponto, quais são os direitos de solidariedade, os direitos de solidariedade da terceira geração. E o quinto ponto, o que o Islã realmente faz. Yeah? Good. So I will start my first thing with a quote from the President of the United States that he had been calling during his 2016 campaign. Ele vai começar com uma citação do presidente dos Estados Unidos, que ele tem falado isso muito desde a sua campanha em 2017. I'm quoting now. Donald J. calling for a total and complete shutdown of all Muslims entering the United States until our government representatives can figure out what the hell is going on. He said that I'm not. I'm quoting him. Então, né, não vou traduzir literalmente, mas assim... This is what I'm quoting him. Donald Trump disse que ele vai
né, o objetivo dele é tentar fazer com que proibir totalmente a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, até que se entenda que diabo que é isso. Sad, isn't it? Right? Sad, isn't it? Muito triste, não é? We're not sure why he said these kind of things, or to have a president in a way that he's thinking in the way that he starts to prejudice against a specific group of people, specifically Muslims as a group of people. In fact, he have been discriminalizing or discriminate against various groups like women, LGBT, black community, all of the minorities, handicaps, etc. Uhum. Eu não sei exatamente por que ele disse isso, mas na verdade ele tem se mostrado muito preconceituoso, não só com esse grupo étnico, né, com os muçulmanos, mas também ele tem sido preconceituoso com vários outros grupos, por exemplo, com mulheres, com LGBT, com pessoas com deficiências, com vários outros grupos também. So the important question is, does the human rights movement can learn from the wisdom of that religion as a universal religion? And if you guys in the West consider this faith as a religion? Bom, a pergunta importante é se o Movimento Internacional de Direitos Humanos pode aprender com o islamismo. E se nós aqui na América Latina também temos interesse em aprender. Do you? Vocês têm? Oh, that's good. I mean, so why Steve Bannon or Michael Flynn, for example, said that Islam is not a religion? Of course, you heard about Steve Bannon, right? Vocês já ouviram falar em Steve Bannon? Mas ele disse, por que será que ele então, porque ele disse que o islamismo não é uma religião? He's the ex-former advisor of Donald Trump. Ele é o anterior conselheiro do Donald Trump. Same thing when he had been firing a lot of people because of his prejudice against Muslims, like recently H.R. McMaster, the ex-national security advisor, Rex Tillerson, the former Secretary of State, and if you look at the people that he tried to install at the current moment in the government, you can see the perspective against anti-Muslims or anti-Muslim people like Mike Pompeo, for example, or John Bolton, and how they have been talking about Islam and Muslim people. Então, né, mais ou menos assim, ele citou algumas figuras importantes do cenário político americano, né, dizendo de outras figuras também que também têm sido contra, que têm lutado contra os muçulmanos, que têm se apresentado com teorias contrárias, não só essa pessoa que ele citou. Mike Pompeo, Steve Bannon, John Bolton. John Bolton. Yeah. John Bolton. Mm-hmm. That's all? Good? Good. So the thing is right now we have to make sure if the duty paradigm in the discourse of human rights is the main thing also under Islamic system or not. Então, outra coisa importante é a gente entender o paradigma jurídico, né, o paradigma legal do islamismo. Então, entender isso porque isso é importante para o curso de vocês, isso é importante para a carreira de vocês. So the main thing here that we have to say that Abrahamic religions or divine religions, including Judaism, Christianity, Islam, along with non-Abrahamic religions, adopt the duty approach or the duty paradigm in the discourse of human rights. Então a gente precisa entender que as religiões abrâmicas, né, as religiões a partir de Abraão, e envolve não só religiões cristãs, como o judaísmo, mas também religiões assim, né, não só o judaísmo, mas também religião como o islamismo, eles também têm os paradigmas legais, doutrinários no sentido de legal dentro da doutrina. Yeah, by the way, if you have questions in the middle, you could interrupt me, of course, I'd love to do that,
or if you wanted to take a note till the end of the class or the session, we can make like at the end like a questions and answers session for all of you guys. Yeah. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem ou interromper e fazer essa pergunta no meio da apresentação, ou vocês podem anotar essa dúvida para o final. So back to the thing is, the first one we're talking about universalism and relativism debate, and mostly you have been, I'm sure that you studied that specifically in the international human rights law courses. Universal human rights approach, talking about the universality of human rights and the application of human rights in a universal perspective. On the other hand, we have the relative perspective, which means that we do not have the universal character or the universal feature of the human rights. And then we have the moderate approach, which mostly talking about the cultural differences. So we accept the universal feature, but with the limitations by cultural norms. I have to say that all one block. Yes. I can't. Yeah. Because it's a lot of theory, so, and I'm not so... You would be okay. Yeah, I'm sure you're sorry. going to do a great job. Bom, vocês me ajudem com o que eu não entendi, por favor. O que ele falou é sobre a gente entender a relação entre, novamente, o universalismo e o relativismo. E entender a universalidade dos direitos humanos. Né? Entender... sorry, could you repeat the second part again? Sure, the relative approach, which means that we apply the human rights in relative perspective, not universal perspective. Então, a abordagem relativista, que significa que nós aplicamos o relativismo não em uma... Sorry. Em uma perspectiva... Universalismo. Não uma perspectiva universal, mas uma perspectiva relativa. That's it? I have an English professor here too. I think It's okay, no worries. can help me. And third. And the third one, right now, the third one is the moderate relativism, which means that we have to accept the cultural differences with kind of restrictions by the norms or the universal norms of human rights. E o terceiro ponto é a gente entender a perspectiva mais moderna, que seria a gente entender, né, que a gente tem que aceitar os direitos humanos. Não. Yes, that's right. That's okay. That's no, good. sorry. Could you repeat that? So you have to accept. Yeah, just to accept the cultural differences of the countries in order to apply the human rights discourse with some limitations of universalism. Então a gente precisa as diferenças culturais, as diferenças para poder realmente aplicar os direitos humanos realmente. Fantastic. So no, you're good. So the thing is, that's the debate in the international human rights law, the Western concept. Então esse é o debate, né, que a gente tem agora no movimento de direitos humanos. Esse é o conceito que está sendo debatido. So what about the Islamic context? E como seria isso dentro do contexto islâmico? If we look at the universal approach, you will find out that Islam as a religion or the legal system does not include an elaborate human rights theory or human rights jurisprudence. Se a gente olhar no sistema islâmico, a gente vai ver que, né, o islamismo não inclui direitos humanos, não inclui. Yeah, I love when you guys said no. The relative perspective is, under Islamic law said, Islam is enough and we do not need something else. Mas a perspectiva do islamismo é que o Islã é suficiente e a gente não precisa de outra coisa, de mais nada. But we will see that there is a moderate approach within the same context as well, said that the interpretation of the Islamic texts in the light of the human rights standards. E a gente vai ver que tem uma outra perspectiva moderna, que seria a interpretação dos textos islâmicos dentro de uma perspectiva dos direitos humanos. Which is important. So what's new? Que é importante. Então, o que tem de novo aí? The reverse moderate relativism, RMR, calls on the move of human rights towards Islamic standards or Islamic policies. Então, o movimento dos direitos humanos internacional,
ele recorre, né, ao islamismo vendo duas palavras que seriam os padrões islâmicos. Seriam, né, os standards, os padrões islâmicos. So is that law is a moderate law? Yeah, you go ahead. Is that law is a moderate law? Is Islamic law is a moderate law? Então, será que o sistema islâmico, então, essa lei é uma moderate, right? Yes. É uma lei moderada? Could you give an answer to that? Vocês podem responder isso, If you want. se vocês quiserem. You don't have to, but if you want. Yeah. Vocês não têm que ter, mas... No? Yeah. So this is why I'm here, but I'm expecting something also. What do you think? You can speculate also. Vocês podem especular. There is no right or wrong. Não tem aqui certo ou errado. You guys are lawyers and you have to make arguments. Vocês podem... It's your job. It's our job. We have to talk. Vocês, como advogados, têm de, né, Yeah, fazer yeah. os argumentos. I didn't hear. Could you just speak louder? The Islamic law Uh-huh. has two separate things: the Uh-huh. Sharia law Uh-huh. and the fiqh, right? Okay, the theoretical law and the practical. Okay. Practical law, Uh-huh. yes. And there are students Sure. of the fiqh, right? Mhm. And in that case, they are moderate law, Mhm. but it's hard to implement this kind of law in the modern state. So Mm. the multicultural perspective is much harder with people, the Islamic, not culture, but the Islamic religion, because of this, the fiqh or the Sharia, God sent Mhm. laws, so Mhm. they are not moderate, because Mhm. you cannot deny them in someone else. What's your name? Ele, mais ou menos resumindo o que ele falou, então é meio difícil porque tem dois sistemas, mais ou menos eu posso dizer assim, né? Fiqh e a fiqh e a Sharia. 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 Que então seria difícil porque um deles é o moderado, seria mais ou menos o moderado, essa interpretação permitiria mais ou menos essa interpretação, que eu entendi mais ou menos. É melhor você explicar em português, vai. Esses jogos que não são não são só do Corão, são dos textos islâmicos. Fala mais alto E sobre as esses coisas. textos eles seriam representativos de uma lei que você usaria para o dia a dia. Que até aqui falou que a lei teórica seria a Sharia, e a Sharia ela seria teórica. E a minha perspectiva é que é muito complicado de integrar esses sistemas porque você teria que negar uma lei que vem de Deus. E isso seria muito complexo dentro de uma perspectiva de Estado moderno, né? Porque ela é ditada por Deus. Look Let's at. say that God Go ahead. speaks Arabic. Lucas, you did a fantastic argument. I really like you did a great job. I Fez um agree on the excelente part, argumento, gostei muito da sua participação. and I agree on a part of what you're saying, and I have reservation on the other part. But you did fantastic. You are, I think, the second Brazilian student said Sharia and fiqh, and this is not easy fiqh, which I know that it's hard to pronounce it in Arabic. So that's fantastic. Do you know what the Sharia means? O que significa Sharia? Could you explain a little bit or touch base on that? Sharia is, of course, this law for Mm-hmm. The law from God. yes, Yeah? Sharia, a lei de Deus. or Beth. It is. Beth. Sure. Okay. So you think that this word connected to Islam, I mean, only connected to Islam as a law or as a legal system or as a faith? I think in the both perspectives, they are connected and they are intricate to each one. So could we say Christianity is a Sharia or Judaism is a Sharia? Entenderam a pergunta dele? Ele está perguntando para ele se a Sharia seria só conectada ao islamismo, se poderia também ser conectada ao judaísmo ou ao cristianismo. Or even Buddhism, the non-Abrahamic Ou religion? budismo. I think not good in Christianity case, but I'm Christian. Yeah, sure. No, because you can deny some parts of the Bible because they are not said by God directly. Mm-hmm. I got you. They are inspired by God. Sure. I like your argument. Anybody wanted to say
if we can call Christianity or Judaism or other non-Abrahamic religions as Sharia. Alguém gostaria de dizer se vocês acham que a gente não pode ou não pode chamar, né, o judaísmo, o cristianismo, outras religiões assim como Sharia ou não Sharia, considerado Sharia. So we cannot say that Islam or Islamic law per se is just the Sharia. You have the text, you have the New Testament also as a Sharia. Então não dá pra gente dizer que somente, né, o Islã seria um Sharia, mas porque a gente também tem, né, o Antigo Testamento, a gente tem os 10 Mandamentos, a gente também tem no cristianismo. Because Sharia literally in Arabic, which is an Arabic word, means the right path. And the right path could be Christianity, could be Judaism, could be Islam, because Islam as the last religion have been based on Christianity also and Judaism. You will see a lot of similarities between Islam, Christianity and Judaism. Porque a palavra Sharia significa o bom caminho e ela é uma religião que é baseada no cristianismo, no judaísmo. Se a gente examinar, a gente vai ver muitas semelhanças entre o islamismo e o cristianismo e o judaísmo. But what Lucas mentioned about the word fiqh means the Islamic jurisprudence, the science of the interpretation of the law, which is a bit different. We have it like textualism, originalism. According to the constitutional school, you studied that in the US system, for example. You have textualism, originalism, and I'm sure that you have heard about Justice Scalia, for example, that he had been stick to the text when we have been drafting his decisions. Yeah? Ok, então, mas a gente tem também, fiqh, eu não sei pronunciar, que seria o estudo da lei, o estudo literal, da interpretação da lei islâmica. E a gente, por outro lado, tem, por exemplo, nos Estados Unidos, e aqui também deve ter, a interpretação regional, a interpretação mais ou menos do texto, mas uma interpretação local, mais ou menos. Sure. Certo? Do we have a question in the back? I think. Tem uma pergunta aqui no fundo. Yes. There's a question here. In the law, you have, I don't know, say in English. But Stoning or cutting hands? No, I mean, do you know how can I say? I know that you have this question. Okay, in the law we have hermeneutics. We have what? Hermeneutics, it's like the science of interpretation and Of course, stolen. Okay. In Islamic law, yeah, sure. Yeah. And when you go to the etymology of the word, you have that look through Hermes. And Hermes in Egypt was who made the how can I say point in English? The Point. the bridge. The bridge between the God and the humans. And when you have the sense of cosmos, you have the law that organizes the universe. So you always don't have the religion relation to the law, God's law. When you have in the Judaism, you have the book of law. So it's always the same thing. So you want to say, in other words, that there is no separation between state and religion? If I understand you. Você está falando, a sua pergunta seria que não teria praticamente uma separação entre Estado e religião. It's not something like this, but when you have the classic concept of the state, you don't have a separate, like the Romans, how can I say it? Romans. Yeah. You have not. I like your argument because that also we have a question raised yesterday, the separation between state and religion. And that brings me to a great point that you have been raising about Article 2 of the Egyptian Constitution. And I think you guys have to read this in case you're interested to do studies afterwards on Middle East or whatever. Because now I have a lot of students in the United States and in Europe, they work on these kind of subjects. And we have big names in the United States. They studied this. They studied how Islamic law should be